nessa noite, tratando de um tema ou de um texto que eu acho fundamental, eu acho central. Há vários textos sobre amor na Bíblia, né? Um deles é o famoso 1 Coríntios 13, cuja música você ouviu se baseia. Mas eu gostaria hoje de trazer um outro texto profundo de amor, que é Romanos capítulo 5. Então, se você tiver a Bíblia aí, nós vamos ler aqui Romanos capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Esse texto basicamente fala da origem do amor. Você nunca se perguntou onde nasceu? Da onde veio? Como originou o amor? Esse texto fala basicamente da origem. E saber a origem significa também conhecer a razão e a aplicação dele. Então, Romanos 5, de 1 a 11, a narrativa da Bíblia começa dizendo assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz o caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança, e a esperança não decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós nisto: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho, quanto mais agora, reconciliados com ele, seremos salvos. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Eu sei que você já deve ter dito, e você já deve ter ouvido essa frase centenas de vezes na sua vida. Não sei sua idade, nem vou perguntar. Mas a frase "eu amo você", com certeza já foi dita por você muitas vezes. E já foi ouvida por você também uma centena de vezes. Da boca de várias pessoas, da sua própria boca. Essa frase "eu amo você" é uma das mais belas, uma das mais esperadas, uma das mais antigas frases, das mais duradouras, mais repetidas e escritas ao longo dos séculos. Essa frase está presente nos livros, essa frase está presente nos filmes, nas novelas, nas músicas, na boca dos apaixonados o tempo todo. Quem escuta essa frase sente como se o mundo gravitasse, tira os seus pés do chão. E toda essa beleza da frase, que a gente já falou várias vezes, já ouviu tantas vezes, continua sendo repetida nos casamentos, no começo do namoro, no encantamento de um ser pelo outro, na relação pais e filhos, na amizade entre amigos, no mundo cultural. E é uma frase encantadora e maravilhosa que todo mundo precisa ouvir. Só que eu acho que essa beleza encantadora da frase, ela começa a perder o poder e o encanto se a gente acrescentar a essa frase maravilhosa e antiga uma pergunta, que é a pergunta: por quê? Porque se você inclui essa pergunta na frase, o amor começa a perder o poder de encantamento. Quando você tenta dar uma resposta ao amor, você perde o encanto do amor. Porque geralmente, se você perguntar: por que você me ama?
As respostas, via de regra, elas vão ser subjetivas. Ah, eu te amo porque você me completa. Eu te amo porque eu me sinto bem. Eu te amo porque você me ajuda a lidar com a vida. Eu te amo porque não era nada. Eu te amo porque nunca ninguém me amou. Eu te amo porque você entrou na minha vida e a minha vida mudou. Essas respostas, esses porquês, via de regra, são subjetivos. A gente responde dizendo: eu te amo porque você fez alguma coisa muito boa por mim. E ao dizer que você fez alguma coisa muito boa por mim, a gente deixa de expressar eu te amo para o outro e a gente começa a dizer eu te amo para mim, porque alguma coisa boa aconteceu comigo. A gente começa a perder o poder do encantamento. Responder o porquê do amor começa a fazer com que ele perca toda a sua grande face de deslumbramento. Sabe por quê? Quando a gente coloca o porquê, a gente condiciona o amor. Eu te amo porque ele é condicionado. Ele começa a ser condicionado. Aí o amor não vai ser mais livre. Ele não vai ser mais desinteressado. Ele vai ter uma causa. Ele vai ter uma razão. Ele vai ter uma lógica, uma explicação. Ele perde a beleza quando ele se torna funcional. Quando amar funciona. Quando amar é útil para alguma coisa. Mas eu quero levantar algumas perguntas nessa noite para você. Se o amor não cobrasse nada por amar, e se o amor não tivesse nenhuma exigência? Segunda pergunta: se o amor ficasse, continuasse, permanecesse até com um não, uma resposta negativa? Terceira pergunta: e se o amor continuasse amando, mesmo sendo maltratado, agredido, ignorado, e mesmo assim desse o melhor de si? Que amor é esse? Talvez você diga nessa noite: não existe. Existe. Mas eu quero falar para você nessa noite, a partir do nosso amor. O nosso amor, ele tem essa trava da retribuição. Ele tem o porquê. A gente sempre ama por quê? A gente sempre ama por causa de. Ele tem esse limite da paga. E Jesus certa vez resumiu isso perfeitamente. Ele diz que a gente ama quem nos trata bem. A gente é bom com quem é bom com a gente. A gente fala coisas boas para quem fala coisas boas com a gente. A gente ama a quem nos ama. Nosso amor é assim, na base da troca. Mas o amor que eu quero falar para você, o amor de verdade, ele não é daqui. Eu diria, ou arriscaria dizer, que a gente não conhece o amor. Ele não é do mundo. O amor, ele vem do alto. A Bíblia diz sobre Deus, definindo Deus, descrevendo Deus, de que Deus é amor, a essência dele. Paulo diz também que o amor é fruto do Espírito Santo. Se o amor vem de Deus, se Deus é amor e se ele é fruto do Espírito Santo, é óbvio que ele não é daqui. Ele não procede desse mundo, mas ele se manifesta nesse mundo. O amor não é inato à condição humana. Ninguém nasce amando. Ninguém nasce amando. É só você se lembrar do seu bebê. Você acha que o seu bebê nasceu amando você? Ou ele nasceu esperando ser amado? Toda hora ele queria sugar o seu seio. E se não sugasse, ele chorava. Ele foi crescendo. Chegou aos 2 anos. Começou a ficar birrento. Ouvia não, ficava bravo com você porque ouvia não. Queria tudo que você desse para isso. Você não desse e começava a brigar com você. Cadê esse bebê maravilhoso que te ama? A gente nasce aprendendo a amar? Ou a gente nasce amando? Não. Ninguém sabe amar. Amor não é daqui.
Isso diminuiria em muito os nossos conflitos por exigência de amor dos outros. As nossas cobranças do tipo, você tem que me amar. Ninguém sabe amar. Porque nessa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai descrever o amor original, o amor superior, o amor que vem de cima. E esse amor tem algumas marcas, características próprias, 3 nessa noite que eu quero refletir com você. Primeiro delas, já que ninguém nasce sabendo amar, a gente tem que aprender a amar. E aprender a amar tem a ver com imitar o modelo. Amor se aprende por imitação. Ou se imita ou não se ama. Agora olha o que Paulo diz no texto aí. Deus derramou seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que Paulo diz é que o amor é derramado lá de cima. Se ele é derramado lá de cima, é lógico que a nascente dele está lá em cima. Ele é derramado para nós. Ele vem do alto, ele vem do céu para a terra. Ele vem de Deus para o homem. O amor nasce lá na eternidade e vai se manifestar no tempo. E o amor é dádiva divina. E o amor é sagrado. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o amor não é dívida, é dádiva. Tem muita gente que vive com os outros cobrando essa dívida. Você tem uma dívida comigo de me amar. Ora, amor não é dívida, é dádiva. Ele nasce de Deus. E qualquer manifestação de amor no mundo é só um reflexo limitado do amor de Deus. A gente ama sim, mas a gente ama de maneira muito limitada, porque isso é um reflexo do amor supremo de Deus. O que a gente tem que fazer? Segundo Paulo, já que o amor é fruto do Espírito, eu preciso perguntar se essa planta já nasceu. E como é que essa planta nasce? Ela nasce através daquilo que a Bíblia chama de conversão. A conversão é a minha entrega de vida a Jesus Cristo. É o momento em que o Espírito Santo vem fazer morada em mim e planta em mim o amor que eu não tenho. Aliás, eu tenho um amor por mim, mas Ele vai colocar e vai plantar um amor que eu não tenho, que é o amor a Deus e é o amor aos outros, porque eu só sei amar a mim. Lembra do bebê que eu te contei? O bebê só ama ele. A gente é assim a vida inteira. A não ser que a gente nasça de novo, a não ser que a gente se converta, a não ser que a gente se entregue a Jesus. É a partir daí que o fruto nasce. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus olhou para nós e viu que estávamos completamente desorientados, perdidos, afastados dele e dos outros, por causa dos nossos pecados e escolhas erradas. Resolveu nos amar incondicionalmente, apesar de que nós éramos. Resolveu dar o melhor a quem era pior. Enviou Jesus para dizer o seguinte: essa gente vai se perder, mas eu quero salvá-la. Jesus veio e disse: ok, eu pago a conta. Ele sobe a cruz, ele carrega todos os nossos pecados na cruz. Ele morre lá pelos nossos pecados, nos trocando, nos substituindo. E Ele ressuscita ao terceiro dia. E aí Ele convida qualquer que quiser ser amado por Ele, conhecer o amor, ser salvo de si próprio, a recebê-lo. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. A gente só conhece o amor de verdade quando a gente se converte a Jesus. Se isso não aconteceu ainda, você nunca vai saber amar. Amar é fruto do Espírito de Deus na vida. Mas a partir da conversão, o fruto do amor nasce. Ele vai nascendo, ele vai se ramificar para todas as áreas, para todas as atividades da nossa vida. Ele nasce como planta, mas você sabe, como qualquer planta, precisa ser cultivada, precisa ser regada, precisa ser cuidada. E se você olhar, basicamente, esse amor que Deus plantou em nós, você vai perceber que Ele planta não apenas o amor, mas o modelo de amar. Jesus diz em Mateus 5,45:
Sejam vocês como o Pai é. Ele manda o sol sobre maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos. Deus não só nos ama e nos dá amor, mas Ele mostra como é o modelo. O modelo do amor de Deus é o amor indiscriminado, que pensa no bem do amado. Deus é o amante e nós somos os amados. Deus está o tempo todo pensando no bem do amado, que sou eu e você. Ele quer ver o bem do amado, Ele quer proteger o amado, Ele quer livrar o amado de feridas que o próprio amado causa a si. E que Ele usa para isso? Amor e mais amor. Deus ama até o pior tipo de pessoa que a gente gostaria de conviver. Não gostaria. Para tentar de alguma forma chamar a atenção dessa pessoa, para ela descobrir a fonte do verdadeiro amor que ela busca e não encontra. Paulo diz que o amor de Cristo é que nos constrange, que nos leva a voltarmos para Ele. Não é a ira de Deus que nos constrange, é o amor. E Deus usa essa ferramenta o tempo todo. Se você olhar também para Romanos 12, Paulo diz assim: olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Para quem é isso? Para qualquer um? Não. Quem é que consegue dar comida para o inimigo? Qualquer um? Não. Quem é que consegue fazer o bem para quem só faz o mal? Qualquer um? Não. Só aquele cujo fruto do Espírito já nasceu. E que decidiu, e deixa eu dizer essa palavra, e deixa eu enfatizar esse verbo, decidiu amar. Amar só é possível quando eu decido amar. A gente tem que descolar um pouquinho o nosso modelo de amor de Platão e dos filósofos gregos. Porque os filósofos gregos descreviam o amor como um prazer feito a si próprio, o amor na falta, e como a capacidade de eu me tornar feliz através de qualquer meio, me dar prazer através de qualquer meio. Só que a gente olha para o modelo de Deus, a gente vai perceber um outro modelo e paradigma. O paradigma do amor não é da troca, não é da recompensa, mas é o de pensar no outro, fazer o melhor de si, porque é incapaz de não fazer o melhor. Quem ama, a princípio, antes de tudo, ama a si mesmo. Ao amar a si mesmo, quer sempre fazer o bem a si mesmo e aos outros. Então, amar o inimigo é uma coisa para quem nasceu de Deus e para quem decidiu amar. Aos filósofos gregos eu me referia, e eu dizia para você que na maioria das vezes, dentro da nossa compreensão atual, amar é um sentimento. A gente espera sentir alguma coisa para amar alguém, não é? E não estou falando só de amor romântico. A gente espera sentir alguma coisa para amar alguém. Quando as lideranças vão nas igrejas e dizem: gente, nós temos uma família aí carente, precisamos ajudá-los, grande parte das pessoas da igreja dizem assim: eu não senti no meu coração ainda, Deus não pôs no meu coração ainda a vontade de ajudar. Quando Deus colocar no meu coração e eu sentir no coração que eu devo, eu farei. Queridos, amor não é sentimento, amor é decisão. Fique esperando sentir para você amar, você nunca vai sentir nada e você nunca vai amar ninguém. Amor é decisão, eu decidi amar. Amor é decisão. A gente tem que sair desse modelo romântico, muitas vezes utópico, e partir para uma decisão. Ou a gente decide amar ou não ama. E amar alguém é algo que faz primeiro bem a nós mesmos. Porque quem mais se beneficia do amor não é quem recebe amor, mas quem dá amor.
Lá em Atos, o texto de Atos está escrito: mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Quem mais ganha com amar é você mesmo. Nós só aprendemos, em segundo lugar, alguma coisa na vida imitando alguém. Eu disse que do mesmo jeito que o amor é um fruto do Espírito que nasce, uma planta que nasceu, eu preciso cultivar. E cultivar significa imitar alguém que ama. Na vida a gente aprende, está mais do que provado, imitando modelos. A gente só aprende de verdade imitando modelos. A gente pode ouvir excelentes professores, excelentes mestres. A gente pode aprender muita coisa, mas na verdade a gente aprende mesmo quando a gente copia modelos. Os pais, os professores, líderes, eles são o nosso modelo. A gente aprende mais olhando a vida deles do que ouvindo o que eles falam. E nesse aspecto, quando eu falo de aprender a amar, a gente tem que olhar para Deus e aprender com Ele. Ele deve ser o nosso modelo de amor em qualquer nível. Por quê? Porque Deus envia coisa boa para bom e mal, para justo e para injusto. Por quê? Porque o injusto merece? Porque o mal merece? Não. Mas porque Deus tem amor e não pode fazer outra coisa a não ser amar. E quando Deus planta no meu coração amor, eu não consigo fazer outra coisa, eu não consigo odiar. Porque o que está dentro de mim é outra coisa. É amor que vem do céu. É o amor que vem de Deus. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você. Parada de tempo. Segura aí a gravação. Mas a segunda coisa que eu quero compartilhar com você sobre amor é que ele não está condicionado a uma resposta. O texto diz que Deus demonstra o seu amor por nós no fato de que Cristo morreu em nosso favor. Quando? Quando Cristo morreu por você, por mim? Quando eu dei uma boa resposta e disse: eu quero te seguir, te entrego tudo na minha vida, quero que o Senhor governe minha vida como um todo, eu quero ser cristão, eu quero ser teu discípulo? Não. Quando eu resolvi meus dilemas e me aproximei de Deus? Não. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho. É o amor de Deus pelas pessoas que não o amam, que são indiferentes, que estão alienadas dele. Nesse exato momento, há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor vontade de escutar Deus, que desconhecem que Jesus morreu por elas, porque elas não têm a menor vontade de chegar perto dele. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus enviou Jesus, e Jesus morreu por aqueles que não dão o sim a Ele. Então, eu diria que Deus é capaz de amar os não amáveis. Deus ama os não amáveis. Deus ama pecadores. Deus ama gente desligada dele. Deus ama os piores elementos que você possa imaginar hoje. Ele no seu tempo vai conviver com prostitutas. Ele no seu tempo vai conviver com ricos desonestos, com os pobres cheios de lepra. Ele vai conviver com cegos e com aleijados. Só para dizer alguns. É essa gente que Jesus resolve amar. Os não amáveis. Quem é que ama a prostituta? Quem é que ama um político desonesto? Quem é que ama um sujeito carregado de AIDS? Quem é que ama um aleijado? Quem é que ama um tóxico dependente? Dependente químico? Quem é que ama essa gente? Você ama? Porque amar é dar o melhor de você para eles. Você já deu o melhor de você para algum dependente químico? Para aquelas mulheres e gays que ficam no ponto ali na fazenda? Já deu o melhor de si para eles? Já deu o melhor de si para os políticos de claro, desonestos? Você ama essa gente?
Você está entendendo que eu disse que a gente não sabe amar? Que amor ou é dado por Deus ou não existe? A gente ama quem gosta da gente. A gente ama quem recompensa a gente. A gente não ama qualquer um. Mas Deus nos mostra um amor incondicional. E Jesus disse uma coisa: eu não vim salvar santos, nem corintianos, nem palmeirenses. Eu vim salvar pecadores. Eu vim salvar pecadores. Ele disse assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Em uma palavra, todo mundo que está estourado, todo mundo que ficou doente, todo mundo que arrebentou com a vida, é para vocês que eu vim. É vocês que eu amo. E quando Jesus morre na cruz, você deve se lembrar que naquele exato momento ele estava morrendo pela pessoa mais imediata, e depois pelas multidões que viriam na hora depois de muito tempo. Ele estava morrendo naquele exato momento por uma pessoa ali, que era o ladrão. Ele foi o primeiro por quem Jesus morreu. Ele está representando o ladrão que está do seu lado. Ele substitui a gente, pagando o nosso pecado. Mas depois que Jesus faz isso, queridos, ele não força nenhum de nós a uma resposta. Ele não obriga ninguém a se converter. Não. Ele só faz um convite. Ele diz: venham até mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o amor que não pede nada em troca. É o amor incondicional. E o que esse amor incondicional ensina? Ele ensina educação e gentileza a quem não tem. Em outras palavras, esse amor ensina a gente a amar como Deus. E só esse amor do alto é que pode mudar a nossa concepção com as pessoas. Esse amor vai ensinar perdão a quem não consegue perdoar. Ele vai ensinar bondade para quem é mau. Porque ele quer transformar o outro. Mas deixa eu dizer uma coisa: ninguém nesse mundo muda ninguém. Você está pensando seriamente em mudar alguém? Desista. Ninguém muda ninguém. O que Deus quer fazer é transformar pessoas. E o único que pode fazer isso é Deus. E a única ferramenta que ele usa é o amor. O caminho é o amor. Eu quero perguntar para você nessa noite: será que a gente ama alguém, ou será que a gente ama as pessoas só porque elas podem pagar, dar algo em troca? O nosso amor é só dirigido a quem é educado, bom, limpinho, honesto. O amor de Deus não está preso a nenhum limite. O seu, o meu, está. A terceira verdade que a gente aprende é que o amor cura quem o oferece e ele sara quem o recebe. Paulo termina dizendo o seguinte: se quando nós éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, quanto mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Paulo sintetiza texto dizendo: quando você e eu éramos inimigos de Deus, não porque Deus fosse nosso inimigo, mas porque a gente era inimigo dele, porque a gente queria papo, conversa, convivência com ele. Ele nos salvou nessa condição. Nessa condição. E agora que já aconteceu da parte dele isso, nós podemos ser salvos. Basta que a gente o procure. Basta que a gente se entregue. Ponto. Então, o que é ser reconciliado? Essa doutrina de Paulo, belíssima. Ser reconciliado, meu amigo, significa apenas uma coisa: se tornar amigo. Porque de lá para cá, a amizade de Deus já está franqueada. O problema é que daqui para lá não está. A gente não é tão amigo de Deus. Ele é muito amigo. Só que a gente não é tanto dele. Quando Deus nos reconciliou com Jesus, Ele está apenas dizendo uma coisa: eu já sou seu amigo. Topa me adicionar?
para usar uma linguagem contemporânea, topa me adicionar? Vamos ser amigos? E aí Paulo diz que pelo fato dele nos reconciliar, isso traz para nós a salvação. Só que a salvação na Bíblia vai muito além de garantir um lugarzinho no céu. E digo para você nessa noite, se o seu medo na hora da morte é não saber se você vai lá para baixo ou se vai lá para cima, porque aqui no meio não existe. Se você vai lá para cima ou vai para baixo, se você entregou sua vida a Cristo, fica tranquilo que você não vai lá para baixo. Pode morrer tranquilo, não tem problema nenhum. Só que a salvação, se for só isso, é uma visão extremamente míope, pobre. É mais do que um lugarzinho no céu. O que é salvação? Eu convido você a fazer uma pesquisa na Bíblia, se você tiver vontade, porque no Novo Testamento, na maior parte das vezes, quando esse termo salvação é usado, ele é usado no sentido de curar. Salvar é curar. O apóstolo Tiago, ele diz assim: tem alguém doente no meio de vocês? Chame os líderes, os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo com óleo no nome do Senhor, e a oração da fé curará, salvará, está escrito lá, salvará o doente, o que quer dizer curará o doente, e o Senhor o perdoará, o Senhor o levantará, e se houver pecados, serão perdoados. Orem uns pelos outros para serem curados. Várias e repetidas vezes na Bíblia, salvar significa curar. Ser salvo é ser curado por Deus. O amor de Deus nos cura. Nos cura do quê? Nos cura do egoísmo. Nos cura dessa visão unilateral de amor. Eu quero ser amado. Eu quero ser tratado com carinho.